Saudações, ouvintes e telespectadores da Rádio Cultura Regional, através do portal RC1, quintou. E como diz os jovens, né? Quintou é quinta-feira. Quinta-feira é dia daquela prosa gostosa na terrinha querida aqui. E hoje completamos 5 meses de programa e graças a você, uma audiência significativa. Não canso de falar isso. Agradecer nosso público. E teremos hoje o nosso convidado, 20º convidado hoje. E, na verdade, a nossa convidada. Vamos à apresentação, então, da nossa querida convidada. 2 corriguenses da Gema, teve contato com a história da arte ainda criança, pois adorava visitar o cemitério municipal e observar os mais diferentes túmulos ali existentes. Ela é formada em História pela USP Bauru, Universidade Sagrado Coração, pós-graduada em História da Arte e Antropologia, é formada também em Letras, Português e Espanhol e autora de um livro, História da Arte com uma pitada existencialista, que também vamos conversar a partir de agora tudo isso com ela. Então seja bem-vindo ao nosso programa, Jéssica Chabariberi Ferreira. Oi pessoal, muito prazer, muito obrigada pela oportunidade, Raul, de estar aqui no programa com vocês. Fico muito contente que hoje faz um mêsversário aqui do programa. Opa. E fico muito lisonjeada de poder participar, de ter essa oportunidade de estar aqui fazendo parte da nossa terrinha, né? Com certeza, Jéssica. Você faz parte da nossa terrinha e essa juventude aí promissora, né? Tão nova aí na carreira do professorado e já maravilhosamente bem expoente da nossa terrinha. Jéssica, aqui a gente costuma em todo o programa fazer um bate-papo relembrando o passado, né? Então temos aí na telinha, você e os papais aí, né? Isso. O Valmir e eu. Queria que você comentasse sobre a família. A minha família, eu costumo falar que são os meus maiores incentivadores e os maiores fãs, sabe? Aí. Tudo que eu tenho hoje é graças a eles, todo o apoio que eu tive foi graças aos meus pais, a minha irmã, meus tios, meus primos. Eu sou muito apegada à minha família, tanto que quando eu fui embora fazer faculdade eu não consegui ficar muito tempo fora por causa disso. Eu senti saudade deles, então eu optei por voltar para cá. Logo abaixo ali, Jéssica, parece que são os seus primos, né? Alguns. Sempre também. Sempre juntinho. Sempre do lado. Sempre. Nossa, minha família é muito unida até hoje, assim. Que bacana. Tudo que eu faço, eles são muito incentivadores, sabe? Estão sempre presentes. Uma estrutura forte, né, Jéssica? Muito mesmo. Muito grata por ter eles comigo. Jéssica, que no ensino fundamental, tá lá, Jéssica, você pode falar sobre, já começava a se preparar para o vestibular? Essa era a minha turminha do ensino médio. A gente fez o ensino médio lá na Franco, em Jaú. Né, que é uma escola de tempo integral. Sim. E eu acho que foi nesse momento aí que foi decisivo, assim, que virou uma chavinha e falou, não, pera lá, a gente tem que estudar de verdade e isso pode ter um futuro legal. E aí foi a partir desse momento, nesse período eu conheci uma professora também que era de História e ela, assim, foi uma incentivadora tremenda. Nossa, a Rose é maravilhosa, até hoje eu tenho contato com ela. E eu acho que a escola em si foi muito importante na minha formação, justamente para dar esse norteio, sabe? Para saber para onde ir, quais sonhos seguir. Porque muitas vezes a gente vê hoje e fala, vai ser professor. Eu lembro quando eu passei no vestibular, todo mundo, nossa, vai ser professora. Mas é uma profissão muito digna, muito bonita e eu me sinto muito feliz trabalhando com isso. Nossa, que bacana. E a gente feliz também por tê-la aí, mais uma 2 corriguenses aí, se despontando. E História, então, foi... Amor, paixão à primeira vista. Sempre foi. Desde criança sempre fui apaixonada. Eu acho que a minha família tem muito a ver com isso também, porque a gente tinha um mistério assim na família sobre o sobrenome, né? Não sabia de onde vinha, então isso foi instigando ainda mais e eu sou apaixonada por história, por arte. Gosto muito, muito mesmo. Que bacana. Jéssica, que aos 17 anos... Olha lá, Jéssica, vamos contar essa trajetória aí, porque você não foi primeiro pela USP, né? Foi Franca. Então, eu passei em vários vestibulares na época, né? O que eu queria mesmo era a Unesp de Franca. Eu acabei passando, só que era muito longe daqui. Muito longe. E a faculdade, assim, era muito fora de mão, sabe? Na época Entendi. não era uma possibilidade. E aí eu acabei optando pela USC. Na época eu passei pelo ProUni lá também.
Só que eu não consegui concluir a graduação inteira do ProUni, porque tem algumas documentações que aí acabou que se perdeu. Mas eu comecei a dar aula no segundo semestre da faculdade, então bem novinha, era até engraçado porque eu tinha 18, os alunos tinham 17 e aí eu dava aula para eles lá. Que bacana! Então essa foto aí é de um sarau que a gente fez de Grécia Antiga, né? E aí a gente se vestia de deus grego e chamava todo mundo, então eu acho que, nossa, foi um período muito bacana. E Jéssica, por ser nova aí, né, e tinha até alunos mais, né? Tinha. Era bem respeitada, Jéssica? Olha, a primeira vez que eu entrei numa sala de aula eu tremi, fiquei com muito medo, assim, muito medo mesmo, mas depois acabou É uma responsa, né? Nossa, muito. Hoje em dia eu dou aula pro EJA também à noite, então o pessoal é bem mais velho que eu, mas assim, sou respeitada, a gente vai impondo limites, né? Com certeza. Na faculdade também eu trabalhei numa aldeia indígena, e aí a gente dava, era um preparatório para vestibular, da galera dessa aldeia. E aí, porque tem uma cota de vestibular para eles. Sim. E aí a gente ajudava eles a passar na redação, tudo. Foi aí que surgiu a ideia de fazer a segunda graduação, que é em letras. E eles eram bem mais velhos também. Olha, eu acho que bacana, isso daí não interferiu muito, não. Que bacana. E viagens pela universidade e lugares históricos aí? Muito. A gente está vendo onde é aí, Jéssica? Aí é em Ouro Preto, se eu não me engano. Ouro Preto, Minas Gerais. Isso, na igreja de São Francisco de Assis. Nossa, a USC, por mais que seja uma faculdade particular, o pessoal às vezes tem um pouco de preconceito em relação a isso, mas a molecada hoje não sabe que a gente pode entrar numa faculdade particular sem pagar, né? Pelo ProUni. E oferece, assim, nossa, muito grande, muito vasta as oportunidades que tem lá dentro. Olha aí. Tem PIBID, tem residência, tem viagem, tem uma infraestrutura muito boa, sabe? Vale a pena também. As viagens a gente fez várias, inclusive eu fiz uma que é o maior desespero, assim, que a gente hoje dá risada, mas na época foi muito desesperador, que eu fui fazer um intercâmbio pro México. Era para ficar 2 meses lá, e aí eu fui deportada. Quando eu cheguei lá, e aí, nossa, foi um desespero, todo mundo chorou, e eu liguei pra minha mãe chorando, eu fiquei praticamente presa, sem celular. Ai, foi um... O que houve, Jéssica? A gente foi, na verdade, com uma companhia de Bauru, e aí eles tinha um pessoal que ia dia 30 e um pessoal que ia dia 2, e eram programas diferentes de intercâmbio. E aí a gente optou pelo dia 2, mas levou a carta do dia 30. E aí deu uma confusão lá na hora e eles não deixaram entrar. E aí como a gente nunca tinha viajado pra fora, né? Não o desespero foi total, né? Nossa, batendo boca em espanhol lá, chorava. Foi assustador. Mas chegou a ter intervenção de consulados? Não. Então, aí eu liguei, assim, a gente chegou lá, era umas 2 da tarde mais ou menos lá no México. E aí eu fiquei sem celular, porque no voo a gente fica sem celular, né, sem área. Sim. Quando chegou lá não podia mexer, a gente já começou a achar meio estranho, né? Foi eu e um outro aluno que estudava comigo na época. E aí a gente começou a achar estranho, porque, né, como assim? Não pode. Aí que o cara começou a explicar. Ele pediu para ver celular, ver Facebook, ver WhatsApp, ver conversa, ver foto, ver várias coisas, contato. E aí ele falou que a gente ia ir de forma ilegal para os Estados Unidos. E aí foi essa alegação que ele deu. E aí a gente saiu era tipo uma salinha assim que ficava. E aí dessa sala a gente foi para uma outra sala, que era uma sala cheia de colchão. E aí teve horarinho pra comer. Momento sabe? tenso mesmo. Nossa, coisa de filme. Meu Deus. E aí tinha direito a uma ligação de 5 minutos. Aí eu liguei pra minha mãe chorando. Ai, meu Deus. Ela falou que meu pai não dormiu aquela noite, sabe? Imagino. Todo mundo ficou desesperado, sem Imagino. saber. E aí na manhã seguinte a gente voltou embora. Aí a gente foi escoltado com segurança até o Panamá. Porque fazia escala. Nossa, foi assustador. Não, o estresse foi tremendo. Nossa, muito. Mas graças a Deus resolveu. Não, no final deu tudo certo. Mas das viagens da faculdade, assim, essa não foi pela faculdade, foi com uma empresa de Bauru, mas foi no período da faculdade. E vários lugares, Brasília eu conheci Santa Catarina, conheci Minas, tudo graças ao estudo da história. E tudo isso só somou na carreira, né, Sem Jéssica? dúvida. Até a parte ruim foi bom, porque a gente tem história para contar. Claro. Jéssica, que durante a faculdade teve o primeiro contato com a arte cemiterial, né, e patrimonial. E eu estou curioso, os meninos aqui também, no que consiste, Jéssica, essa arte?
Olha, até 1930, 1940 por aí, a arte cemiterial, né, a arte tumular, era uma forma de expressar prestígio social. Então, assim, hoje em dia, se eu quero parecer rica, por exemplo, eu tenho um carro legal, eu posto foto na internet, eu viajo para lugares bacanas. Quem tem uma qualidade de vida boa faz isso. Sim. Até a década de 30, 40 mais ou menos, no século passado, era através do cemitério que era expressado isso. Então, assim, as famílias que tinham boa condição financeira investiam nos túmulos. E aí, estudando isso, a gente consegue ver cada túmulo, cada arte que tem ali dentro tem um significado. Então, por exemplo, tem aqui em Dois Córregos que é um Jesus sentadinho assim pensando. Sim. Isso significa que é um julgamento, uma simbologia do julgamento de Jesus, de Deus, pensando se aquela pessoa vai realmente para o céu, se vai para o purgatório. Se vai Tem toda uma simbologia, né? Tem. Na faculdade, eu tinha um professor, chamava Fábio Palota, também uma gracinha, é um senhorzinho já. Certo. Hoje eu acho que ele mora em Portugal. E ele era apaixonado por ferrovia. Ele sempre foi muito apaixonado pela história regional, Bauru, região. Ele é de Bauru. E aí a gente queria fazer uma iniciação científica juntos, porque eu também gosto muito dessa parte da região. Correto. Porque, assim, óbvio que, né, a história das grandes pessoas é muito importante, né? Sim. Grandes nomes, mas os pequenos nomes também. Então, claro. assim, conhecer a nossa história, a nossa região é importante. Muito. E aí, na faculdade, a gente acabou pensando, então, nessa ideia da arte cemiterial, que era uma coisa que eu já gostava, e ele também. E a gente foi descobrindo um zilhão de coisas. Na época, eu fazia estágio numa escola lá, que é essa turminha que apareceu aí nas fotos. Certo. Que a minha primeira sala que eu dei aula foram eles. E aí a gente conseguiu o ônibus, tudo, e fomos para o cemitério. Que lá em Bauru tem vários, né? Esse é o Cemitério da Saudade. E a gente conseguiu... Nossa, foi muito bacana. Eles passearam pelo cemitério, encontraram as artes, e aí a gente foi desenvolvendo vários trabalhos em cima disso. Tanto que o livro, ele é uma continuação do meu projeto da faculdade. Opa, então foi muito interessante. a residência, né, a iniciação científica, o TCC e o livro. Muito interessante e altamente instrutivo, para a gente que está aprendendo um pouco mais disso. Jéssica, inclusive, por exemplo, esses túmulos bem antigos, a gente você pode dizer melhor, tem uns que parecem uma arte barroca, tem isso também? Sim, tem. No livro fala um pouco, né, que a gente passou, assim, a arte tumular, na verdade, isso vem desde a pré-história. O sentimento de arte do ser humano, essa vontade de expressar alguma coisa que está de dentro para fora, vem desde a pré-história. E aí vai passando por todos os períodos. E aqui em Dois Córregos eu acho o máximo. Entrando no cemitério, a parte direita, que é a mais antiga, lá pro fundo, uma mina de arte tumular. Olha só, que coisa, que bacana, Jéssica. Projeto Araribá. Vamos ver a nossa Índia aí. Fala para nós aí, Havaí, né, no interior? Isso. Havaí é uma cidadezinha do lado de Bauru, e eu dava aula lá. Então era na verdade um complexo de aldeias, eram 4 aldeias, e aí a gente ajudava o pessoal que morava lá, porque assim, as condições deles para estudar é mais complicada que a nossa. Então eles moram num lugar que tem dificuldade de acesso à internet, de acesso à cidade. Então a gente ia até a aldeia, era todo sábado, cada sábado em uma aldeia fazia uma reunião. E aí a gente passava questões de vestibular, passava sobre a redação. E aí eles sempre fazem eventos, feirinhas. E essa foto é de um momento dessa feirinha. São bem receptivos, Jéssica? São. Ah, é? Muito receptivos, muito. Que bacana. Inclusive, na época tinha até uma rixa assim, entre os povos que moravam na aldeia e os índios que moravam na cidade. Porque em questão da preferência assim da faculdade, sabe? Porque como mora na aldeia tinha menos acesso ainda, o que mora na cidade já tinha mais. Mas eles são super receptivos, principalmente com escola. Então sempre tem escola participando, levando lá. Seria maravilhoso se a gente conseguisse levar nossos alunos daqui para lá. Sim. Bem legal. Ô Jéssica, eu não conheço lá ainda. Eu quero fazer uma pergunta para você no tocante ao seguinte. Você entrando nessa aldeia, realmente é um mundo diferente mesmo? Realmente, eu estou entrando numa... É tudo diferente mesmo? Os costumes, você percebe ali? Sim. É? Essa aldeia, esse complexo de aldeia em Havaí, eles são mais acostumados, assim. Eles têm hábitos
mais parecidos com de quem mora numa cidade. Sim. Então, assim, eles têm carro, eles têm casa de tijolo normal. Só que em alguns outros lugares, a gente sabe que a infraestrutura é diferente, mas nesse complexo em específico, que foi o projeto Araribá que fez, a cultura deles é muito forte, entendeu? Então, assim, a questão do casamento... Eles preservam. Sim, a alimentação, a moradia. Por isso que é tão difícil para eles ingressar num vestibular, alguma coisa nesse sentido. A escola, né, primária, o ginásio, é dentro da aldeia. Então, as criançadas não vão para a cidade estudar, eles estudam lá dentro. A moradia são ocas mesmo? Tudo. Então, tem alguns que são, só que eu acho que em 2014, 15, não sei falar especificamente qual parte do governo, mas ajudou eles naquele projeto de casa popular. Então eles melhoraram, né, as moradias, tudo. Mas são assim, muito simples, sabe? São casas simples. E o importante é, como você disse, receptivos, né? Sim, em meio à natureza. Desenvolver o trabalho. E é bem legal essa parte da natureza, porque eles prezam muito por isso. Então, sempre que eu lembro que tinha um problema com a nascente, que não pode construir antes de 30 metros da nascente, do rio e 60 metros da nascente. Então, eles lutavam muito por esses direitos humanos, sabe? Dessa parte social, assim, da natureza. Eu acho muito legal. Foi muito importante para você também essa convivência, né? Foi uma experiência única, assim. Sinto muita saudade. Durante a pandemia, a Jéssica volta para Dois Córregos, naquele tempo que não sai de casa, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, você consegue fazer uma página Achadinhos em Dois Córregos. Já mudou totalmente. Ela e a sua amiga também aparece ali do lado? Isso, eu e a Bruna. Conta essa experiência aí do Achadinho. A Bruna também morava em Bauru, a gente fazia faculdade juntas. Olha aí. E aí a gente sempre ia e voltava para Bauru juntas, né? E quando veio para cá, a gente começou a sentir muita falta de algumas coisas de Bauru. Porque aqui em Dois Córregos o comércio não é totalmente desenvolvido como é lá. Então, por exemplo, o iFood, o Uber, que é umas coisas mais tecnológicas, assim, às vezes não tem muito aqui. Isso. E aí a gente criou uma página, então, para divulgar um pouco sobre a cidade, já que a gente não tava parado as aulas, estava parado tudo e a gente não fazia nada o dia inteiro. E aí a gente começou a fazer, então, essas coisas sobre a cidade. Aí a gente fez um vídeo falando sobre o antes e depois. A gente foi na biblioteca, analisou vários editais que tinha lá, vários periódicos, e a gente achou fotos antes e depois de Dois Córregos. Aí a gente foi fazendo um passeio pela cidade. Esse vídeo repercutiu, tanto que a gente até fez uma entrevista com a rádio. E aí o Achadinhos tomou gosto, assim. Então hoje a gente trabalha mais com a parte mantém a página. Sim, mantemos. Bacana, gente. Desde 2020. Como que para a turma se acessar, como seria, Jéssica? Achadinhos Dois Córregos. Tem no Facebook, no Instagram e tem no TikTok também. Tá aí, e aí pessoal. sempre tem coisas sobre a cidade, né? E sobre o comércio local, que a gente dá preferência. Aí volto nessa história da história regional, né? De valorização do nosso negócio. Com certeza. Jéssica, que atualmente é professora do Estado, né, Jéssica? Sou, pode falar, você está atuando aonde, Jéssica? Eu dou aula no José Alves Mira, né, à noite, no Benedito, que são duas escolas que eu estudei, e na Antônio Ferraz, em Jaú. Em Jaú não, perdão, em Mineiros. Sim. O projeto que eu dou aula é do Estado, chama Professor Categoria O, e são contratos temporários que o Estado faz, porque faz muito tempo que não tem concurso, né? Então, como ele não abre o concurso, ele abre esses contratos de tempo em tempo. E é uma ótima oportunidade para quem quer começar, ou tem professores que faz 20, 30 anos que está como categoria O também, e tem as mesmas reivindicações de um professor concursado, outra coisa. E eu optei, assim, eu tive a oportunidade de trabalhar em escola particular lá em Bauru, quando eu voltei para cá, e eu optei por ficar na escola pública porque eu acho que é um ambiente que a maioria das crianças precisam de ajuda, sabe? Precisam de representação. Então, eu acho que eles precisam de um olhar carinhoso ali dentro. Jéssica, acho que a gente percebe no olhar, no gesto, o quanto gosta da profissão. E como foi, Jéssica, de pupilo hoje, naquela mesma escola que você estudou, hoje sendo a professora? Nossa, é uma sensação muito bacana, muito bonita, muito gostosa. Eu tive dois exemplos, assim. O primeiro que eu cursei o ensino fundamental inteirinho na escola Benedito Santos Guerreiro, e hoje eu dou aula lá. Olha aí. E o segundo foi que eu fui aluna do CEL, que é o Centro de Línguas.
E aí eu me formei em letras só para dar aula lá. Oh, e aí eu consegui. Então, nossa, assim, é que uma maravilha. sensação única. Trabalhar com quem me deu aula, sabe? E eu acho que isso é um exemplo bacana para os alunos. Com Porque certeza. às vezes a gente pensa assim, eu não vou ter capacidade de fazer tal coisa, eu não consigo chegar lá, e consegue. Consegue. Tá aí, Jéssica, a consegue. palavra da Jéssica, incentivador como sempre. Jéssica, agora vamos no ápice que eu acho da sua carreira, que está só começando e já com essa bagagem. O lançamento do teu livro. Conta pra gente aí, olha lá. Foi, na verdade, um lançamento de um sonho. Olha aí. Porque, sabe aqueles sonhos de criança? Quando eu crescer eu quero escrever um livro? Isso. Foi isso que eu tive. Foi Na verdade, eu nem imaginava que ia ter tanta repercussão assim. Que porque bacana. eu fiz pouquíssimos exemplares, fiz assim, mais pra minha família, que eu falei, eles sempre vão apoiar, né? Eles estão aqui. Claro, com certeza. E aí tomou uma proporção muito maior do que eu imaginava. E tá aqui o livro. Ô, pai. E, assim, E pelo jeito você trouxe pro programa esse, né? Então. Aí. Tá aqui, ó, o meu livrinho, meu bebê. Conta um pouco, uma síntese do livro, Jéssica. É um livro curto. Quando eu escrevi ele, eu pensei em fazer uma coisa que fosse de fácil leitura. Então, uma pessoa que tem mestrado, doutorado consegue ler, mas uma pessoa que não tem estudo nenhum também consegue ler. É um livro fácil. As letras dele é bem grande e ele tem muitas imagens. Olha aí. E eu acho isso interessante, porque é uma maneira da gente poder enxergar, né? O livro ele vai contando a história da arte em todos os períodos, então pré-história, Idade Antiga, Idade Média, e a gente vai até o hoje. E como a gente está falando de história da morte, né, praticamente, que é, né, como que o ser humano via a morte, a gente consequentemente também está falando da vida, né? Então, a maneira que eu vejo a morte, eu lido com a minha vida. E aí daí é que vem a pitada existencialista. Então tá aí, pessoal. Uma breve história da arte com uma pitada existencialista, da professora Jéssica Chabaribelli. Jéssica, que também está feliz da vida, irradiando, porque vai ter um bebê, né, Jéssica? Já sabe que é? Já, é um menino. Um anjinho. Opa! Como uma boa historiadora, pensei num nome histórico para dar para ele, então ele vai chamar Leonardo. Leonardo, que eu acho que foi um grande homem da história, né? O senhor Valmir e a dona... E a mamãe deve estar pouco contente? Nossa, eles estão assim, dois avós babando. A gente não vê a hora. Mês que vem ele já está aí e, nossa, muito feliz. Olha, Jéssica, e que incrível hoje aqui, que coincidência. A Jéssica no programa aqui e daqui a pouquinho a Jéssica sai para uma entrevista com o pessoal do Portal RC1 aí para o cemitério da escola sobre a arte cemiterial. É isso, Jéssica? Exatamente. Eu vi, o pessoal postou um vídeo falando sobre o túmulo do Menino Milagreiro, né, aqui nos Córregos, que é uma forma de patrimônio imaterial, né, que a gente não consegue pegar, mas a gente sabe que existe. Sim. E aí eu tive a ideia, vou falar para eles, né, quem sabe. Olha e aí. Eles aceitaram a ideia, então, de mais um grande evento aí que o Portal RC1 vai abraçar e ofertar para todos nós aí. Jéssica, como todo tempo é tempo, você também tem tempo para tudo, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para a juventude de hoje, Jéssica. Olha, eu acho que o principal de tudo é saber, né, se conhecer, ter o autoconhecimento para saber qual caminho você quer tomar e a partir disso seguir uma vida baseada nesse caminho. Sim. Não vai ser fácil, a gente perde final de semana, a gente perde muitos amigos que não são pessoas que têm o mesmo pensamento, a gente passa de chato, a gente passa de nerd, mas no final das contas vale muito a pena você se tornar alguém que você admira. Então eu acho que o principal... a essência principal é não desistir, sabe? Saber qual caminho quer tomar e a partir disso continuar lutando, mesmo que não seja fácil, seja uma coisa demorada, que geralmente as coisas na vida demoram, né? Não vem fácil pra gente, mas vale a pena. Muito bom, Jéssica, receba o carinho de todos aqui, do Vinícius, que está retornando de férias aqui, nosso amigo da técnica de som, de imagens, e através das suas palavras de perseverança, a gente dirige ao nosso público agradecendo pela audiência e fiquem todos com Deus.